Então, hoje nós vamos começar mais um livro da Bíblia, o livro de Primeiro Timóteo. No livro, a gente fala livro, né? Mas é uma carta, a carta que Paulo escreveu a Timóteo. E se a gente recorda um pouquinho, a gente não falou muito de Timóteo lá atrás, mas ele apareceu lá no livro de Atos, quando Paulo visitou a cidade de Listra. Então foi ali que Paulo conheceu a Timóteo. E ali talvez que Timóteo tenha se convertido, né? Timóteo era judeu, filho de pai grego e mãe judia, morava com a avó, e a gente vai ver na segunda carta que Paulo elogia muito a família de Timóteo, a maneira que a avó e a mãe dele ensinaram a palavra de Deus para ele. Então, Timóteo era um homem íntegro, era um homem responsável, ele era bem falado pelas pessoas. Eu vou ler lá em Atos, Atos 16. A gente vai só dar uma lembradinha onde. Versículo 1 e 2. Diz assim: Paulo chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo, filho de uma mulher judia convertida ao cristianismo, mas de pai grego. Então, aqui não foi a primeira vez que Paulo conheceu a Timóteo, né? Ele já era discípulo de Paulo quando ele voltou. Então, aqui está dizendo que Paulo chegou lá onde Timóteo morava. Ele era filho de uma mulher judia, convertida ao cristianismo e de pai grego. Os irmãos de Listra e de Icônio davam bom testemunho de Timóteo. E aí Paulo queria levá-lo na viagem. Então foi o caso que ele era judeu, mas como o pai era grego, ele ainda não tinha sido circuncidado. Então, por que Paulo queria que ele fosse um bom companheiro, que não tivesse resistência, né, quando ele estivesse pregando para os judeus? Aqui está falando que Paulo fez com que ele fosse circuncidado, para que ele fosse com ele por causa dos judeus que viviam naquela região. Então, aqui foi quando Timóteo começou a viajar e acompanhar Paulo nas suas missões. Acho que aqui era a terceira viagem missionária de Paulo. Então, esse é a história, né, resumida do que a gente sabe na Bíblia. A gente sabe que estudiosos da Bíblia buscam manuscritos e informações e descobrem outras coisas mais profundas, mas para mim é o suficiente eu saber de onde ele é, como é que era a família dele e quando ele começou a acompanhar Paulo nas suas viagens. É, Paulo levou Timóteo em várias viagens com ele. Por exemplo, Troade, Filipos, Tessalônica, Bereia, e essas faziam parte da terceira, né? E parte do caminho quando Paulo foi para Jerusalém para levar aquela oferta que ele tinha arrecadado, porque o povo de Jerusalém estava passando por perseguições, estava passando por muita pressão dos romanos e estavam passando fome. Então, Paulo arrecadou dinheiro nas cidades que ele tinha ido e nessa viagem para Jerusalém, parte do caminho, Timóteo acompanhou a Paulo. Mais tarde, Timóteo foi para Éfeso. E dizem que foi numa das viagens de Paulo. Paulo pediu que Timóteo ficasse lá, mas que depois fosse encontrar com ele. Então, nesse meio do caminho, Paulo foi preso e ele manda essa carta para Timóteo. E ele mandou essa carta por duas razões. Primeiro, ele sabia que a igreja de Éfeso estava passando pelos mesmos problemas que as outras, né? Doutrinas falsas, pessoas que vinham deturpando as coisas que Paulo tinha ensinado. Então, ele queria que as pessoas fossem bem cientes, né, do evangelho puro que ele tinha ensinado. Então, ele não ia deixar que nada interferisse nesse evangelho que ele tinha ensinado às pessoas, àquela igreja. Então, o objetivo da carta a Timóteo é orientar
a Timóteo, porque o que dá a entender é que quando Timóteo começou a acompanhar Paulo, ele era um adolescente, devia ter uns 14, 15 anos. E não tinham passado muitos anos. Então, ele ainda continuava a ser uma pessoa muito jovem, que precisava de encorajamento, né, de incentivo e de estrutura, né, para lidar com o que ele estava lidando na igreja de Éfeso. Então, o propósito era orientar na liderança da igreja, no combate às falsas doutrinas e na organização em geral da família cristã ali naquele lugar. Né? Ele devia estar com os seus 20 poucos anos. Mas é engraçado que quando a gente pensa, né? Hoje você olha um adolescente de 20 anos, até o meu de 30, né? Você fala, gente, mas não tem responsabilidade nenhuma, né? Não sabe nem de jeito nenhum. E como é que pode um menino desse, devia ter uns 20, 22, liderar uma igreja numa cidade, né? Mas Paulo confiava nele, confiava na estrutura que ele tinha sido criado e na profundidade do seu relacionamento com Deus, né? Outro propósito era chamar a atenção dos cristãos para a necessidade de manterem um coração puro, consciência boa e fé sem hipocrisia, em vista dos falsos ensinamentos que estavam entrando na igreja. Então, a gente vê isso tanto. Eu estava, não sei se foi ontem ou anteontem, entrei no Instagram e parece que está uma confusão aí no Brasil, né? Com esse povo dessas mega igrejas que estão um escândalo horrível, né? Então, assim, gente, não é gente de fora que vem escandalizar a igreja, não, é os de dentro mesmo que estão fazendo coisa feia, que estão deturpando a mensagem do evangelho, né? Esses é que a gente tem que estar de olho, né? E são esses que Paulo já tinha advertido muito antes, né? E outro propósito da carta era animar, encorajar a Timóteo nessa missão, que era difícil, porque não só tinha essa perseguição e essa coisa de falsa doutrina dentro da igreja, mas também tinha perseguição de fora, né? Tinha aqueles que não concordavam com o ensino, que não concordavam com o evangelho, então tinha a perseguição mesmo dos cristãos naquela região. Então, esse é o propósito principal da igreja, da carta a Timóteo. Então, vamos começar a ler 1 Timóteo, capítulo 1. E o título aqui é que Timóteo se une. Ah, não. Aqui eu ainda estou em Atos. Vamos lá para Timóteo. 1 Timóteo 1. Então, Paulo sempre começava a sua carta, né, dizendo quem ele era e fazendo uma saudação carinhosa, uma saudação encorajando. Então ele fala: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a nossa esperança. Escrevo a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus e Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, ele sempre tratou a cada grupo, a cada pessoa, a cada igreja que ele formava, que ele pregava o evangelho, ele tratava como filhos, ele chamava de meus filhinhos espirituais, né? Então era como aquela pessoa que levou aquela mensagem e as pessoas passaram pelo novo nascimento, né? E aquele novo nascimento traz alegria para Paulo. E ele não queria perder aqueles filhinhos dele de jeito nenhum. Então ele fazia o que fosse preciso para manter, né, eles estruturados na mensagem, na doutrina do evangelho. Timóteo era para ele considerado um verdadeiro filho, ele fala aqui no versículo 2. Verdadeiro filho na fé. Então, o que quer dizer? Foi ele que levou a mensagem a Timóteo e, através dele, Timóteo se converteu. Timóteo reconheceu que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus vivo, né? Então, Paulo se sentia orgulhoso desse filho dele, né? Desse filho espiritual. E uma coisa interessante que depois eu fui checar, que eu estava lendo e encontrei, que normalmente as cartas de Paulo começam graça e paz da parte de Deus e de Jesus Cristo, né? Aqui ele fala graça, misericórdia e paz, né? Por quê? Porque a situação de Timóteo
era extenuante, era pesada, ele estava carregando aquela igreja num fardo pesado, então ele precisava de uma sobrenatural tratamento de Deus, né? Da misericórdia de Deus sobre a vida dele, como nós precisamos, né? Quando a gente pede, Deus, tem misericórdia, abençoa a minha vida, me ajuda, guia os meus passos, né? Então, assim, a gente carece dessa misericórdia de Deus. Então, Paulo queria que ele fosse firme, mas que a sua base tivesse estruturada na palavra de Deus e no ensinamento, né? A liderança cristã deve ser exercida com base a um chamado, relacionamento e total dependência de Deus. Então, uma pessoa não pode dizer de repente, eu quero ser pastor. Aí chega lá e vai ser pastor. Pode até ir para a faculdade, pode fazer não sei quantos anos de teologia, mas se não for chamado por Deus, ele vai até pode ser um discursador, um pregador, mas um pastor, ele tem que ser chamado, ele tem que ter aquela vocação, ele tem que ser uma pessoa ungida por Deus para fazer aquele trabalho. Claro que o conhecimento ajuda, né? Mas a gente pode, eu tenho certeza que a gente sabe de gente que não tem educação nenhuma, que nunca foi numa universidade e prega e fala a mensagem e transmite a mensagem do evangelho melhor do que outros, que tem toda a cultura e todas as medalhas, né, na prateleira. Então, o preparo é muito importante, mas ser chamado por Deus e ser dependente da graça de Deus. Muitas pessoas, quando começam a ter sucesso, se tornam autossuficientes. E aí não dependem de Deus. E aí é que começa o erro, aí é que começa o afastamento. Eu vou ler depois para vocês uma coisa que eu mandei para o JT ontem, da devocional que eu estou lendo todo dia. A mensagem foi perfeita, porque o Espírito Santo está dentro de nós, né? Mas a Bíblia fala que a gente não deve entristecer o Espírito. Como que eu entristeço o Espírito? Cada dia me afastando um pouquinho, não buscando a Deus, não lendo a Bíblia, aí vai apagando, aí de repente a gente nem lembra mais, nem sente que Deus tá, que eu estou longe de Deus, né? Deus não está longe, eu é que vou me afastando devagarzinho, né? Então vamos continuar, versículo 3. Quando parti para a Macedônia, pedi a você que permanecesse em Éfeso para ordenar a certas pessoas. Então, ele estava na viagem com Paulo, e aí Paulo foi para Macedônia, mas aí ele sabia que a coisa estava complicada ali em Éfeso. Aí ele falou: pedi que você ficasse para ordenar a certas pessoas que deixem de ensinar falsas doutrinas e de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis, que causam especulações inúteis, em vez de promover o plano redentor de Deus, que é pela fé. Gente, o evangelho é tão simples, que as pessoas acham que precisa complicar um pouquinho para ficar mais interessante. E não é, sabe? A simplicidade e a pureza é isso que Deus quer. Então a gente não precisa, e qual o problema era exatamente esse, em várias das igrejas, eles queriam colocar, como foi nos judeus, né, antes de conhecerem a Jesus, colocar um peso, né, aquela lei pesada de regras e cerimônias e tudo que você tinha que seguir em ordem de cumprir os padrões que estavam sendo estipulados, sendo que, olha o que que ele fala aqui, promover o plano redentor de Deus, que é pela fé. Nada mais. Fé. Fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Não precisa de mais nada. Aí, continuando, o objetivo dessa é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Então, Paulo queria que esse povo desenvolvesse isso, pureza no amor entre eles, sem fingir, sem criticar. A gente viu isso muito na carta de Tessalonicenses, que se tem que criticar, tem que corrigir, que seja feito com amor, né? A gente vai ver no capítulo de hoje que teve uns que não aceitaram a correção, que Paulo teve que dar um chutinho no bumbum deles
para sair de perto. Se você não quer mudar seu jeito de viver, então sai, porque você está contaminando o rebanho, né? Aí, continuando, versículo 6: alguns se desviaram dessas coisas e se voltaram para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. Então, esse pessoal chegava lá, ficava em pé e começava a falar abobrinha, e o povo começava a entrar na deles, e deixando de lado as coisas que eram de verdade importantes. Então, Paulo aqui estava zeloso, zeloso que a palavra de Deus fosse pregada na íntegra. E vejam que no começo desse, que eu comecei a ler aqui, ele falou: eu rogo a Timóteo. Então, ele não mandou Timóteo, ele implorou quase, né? Porque Timóteo que preferia ter ido com Paulo do que ficar para trás para resolver aqueles pepinos. Mas como Timóteo é, tinha Paulo em tão grande consideração, né, agradar ao mestre, né, que Paulo era o mestre para ele, era um prazer para ele. Então ele ficou, né, ficou sabendo que não ia ser fácil. A tarefa dele lá era de admoestar a certas pessoas que estavam trazendo essas doutrinas falsas para dentro da igreja, né? Avisá-las que não desperdiçassem o tempo com ladainhas, com conversa que não fazia sentido. Engraçado que aqui fala assim, né, uma coisa de genealogia. E aí eu falo, gente, eles iam para a igreja para ficar estudando umas coisas que não fazia sentido, que não era para estar discutindo dentro de uma igreja, né? Mitologias e coisas que lendas. Então, assim, você vai para a igreja é para estudar a palavra de Deus, para ter comunhão com os irmãos, para aprender a aplicar aquela palavra de Deus no seu dia a dia, né? Para receber o alimento espiritual. É para isso que a gente vai na igreja, não para ficar. Na igreja não é um clube social, né? A gente vai bater papo com as amigas no almoço, num cafezinho, mas a gente vai para a igreja para receber a palavra de Deus. Esse é o propósito, né, da igreja. Então, os problemas lá de Éfeso, né, eram esses ensinos estranhos, né, deixando de lado o evangelho e a doutrina verdadeira que Paulo tinha ensinado e se fixando em fábulas, lendas e mitologias e o uso errado da lei, né? Então, a gente sabe que a lei, ela é boa, né? A lei, ela, tanto as leis que estão na Bíblia, como as leis que governam os países, a nação, o mundo, elas são boas. Por quê? Porque elas nos mostram o erro, nos mostram o que a gente não deve fazer e nos levam a uma escolha, né? Tem gente que escolhe o lado errado, mas a lei sozinha, só por seguir a lei, não serve para nada. Como eu já disse várias vezes, a lei é um MRI. Você entra lá na maquininha, né? Quando você vai lendo, e ela vai escaneando, e você vai realizando, vai entendendo, né? O que que você tem na sua vida que te separa de Deus. Quais são as falhas, quais são os pecados que todos nós temos, né? E a gente vai ver que Paulo aqui, ele se considera um dos piores pecadores, né, que existiu nesse mundo. E a gente acha que ele é um santo, né? Então, a gente precisa ter aquela lente, aquela lei que vai escanear a nossa vida e nos mostrar. Mas quem nos corrige, quem nos transforma, é o Espírito Santo, é o sangue de Jesus, né? É isso que tem poder transformador. Quando Paulo estava indo de viagem para Macedônia, Paulo avisou a essa igreja. Eu vou até voltar lá em Atos, Atos 20. Olha só o que que ele falou quando ele estava indo, Atos 20, 17. Ele falou assim: de Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros de Éfeso. Os presbíteros eram os líderes, tá? As pessoas escolhidas que lideravam a igreja. Quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia.
Servi ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Aí ele continua, lá no 28 a 30, olha o que ele fala, 27. Pois não deixei de proclamar toda a vontade de Deus. Cuidem-se vocês mesmos de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com o seu sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. Então, Paulo ali estava avisando. É, Hoje em dia a gente não vê muito isso, mas Paulo estava profetizando, Paulo estava alertando aqueles irmãos que se cuidassem, né? Porque ia acontecer essas coisas, né? E o que aconteceu? Pouco tempo depois, quando Paulo escreveu essa carta a Timóteo, já estava acontecendo tudo o que Paulo tinha dito. Eles tinham enfraquecido e tinham deixado esses lobos entrarem na igreja. E muitas vezes esses lobos vêm vestidos de lobo, outras vezes eles vêm vestidos de cordeiro, né? São os que estão dentro ali mesmo que vão mudando a maneira de pensar, a maneira de agir e acaba contaminando. E foi isso que a gente vai ver nessa carta aqui no finalzinho. Paulo deixa claro os nomes de algumas desses lobos que estavam dentro da igreja. É, o ensino falso, tá? Quando a gente fala, o que que é um ensino falso? O ensino falso, ele produz discussões inúteis, não é feito com amor, né? Não é dependente da fé, a consciência não é incentivada, não é incentivado a você a pensar, a raciocinar, né? A Bíblia diz que a gente precisa de prestar uma adoração e um louvor inteligente, consciente, com o nosso corpo, alma e espírito. Não é só a emoção, ou não é só a razão, é tudo junto para honrar e adorar a Deus, né? É, os ensinos falsos produzem, demais disso, deturpam a lei de Deus para acomodar aquelas pessoas que estão ali querendo fazer, né, as coisas do jeito deles. Então, o objetivo dessa carta, dessa admoestação, né? Essa palavra é muito usada na Bíblia, de admoestar, era produzir entre eles um amor que seria fruto de um coração puro. Então, ele encoraja Timóteo a continuar essa obra, a não desistir, ir conversar. Vai ter gente ali na igreja que quer continuar firme. Então, vai lá e leva a mensagem pura para eles, né? Para esses irmãos. E joga de lado esses que estão querendo causar transtorno, né? Então, nem todo o ensino religioso, gente, nem tudo que você escuta, por isso que é tão sério, ainda mais hoje em dia, com esses negócios da internet, é muito perigoso, porque às vezes eu vejo assim, alguém postando uma coisa, e assim, eu falei, gente, será que essa pessoa entendeu o que está sendo falado ali? Porque não tem nada a ver com a Bíblia. Então, assim, cuidado, sabe? Cuidado com as mensagens que você escuta. Por isso que o discernimento é importante, porque nem todo ensino religioso vem de Deus. O diabo, ele é astuto, ele conhece a palavra, conhece mais do que eu e você. Oh, como ele conhece, né? Então, a gente precisa estar preparado para ter discernimento, né? A doutrina verdadeira sempre conduz ao amor, à fé sincera e uma vida transformada. Então, ela sempre vai é, errar para o lado da tolerância, do amor, não de compromisso, por exemplo. Tem coisas na vida que eu falo, não, isso tá bom, não é, it's not a big deal, né? Não vou, mas tem coisa que eu não vou me comprometer, não vou me, de jeito nenhum. Eu tenho uma linha, né? Não que eu vou deixar de tratar bem a pessoa, não que eu vou, mas eu não vou aceitar de maneira alguma uma doutrina que vá contra a palavra de Deus. Não é negociável para mim. Tem coisas que não são negociáveis, porque Deus não negocia.
algumas coisas. Tem coisas que no nosso relacionamento com ele, a gente vai ter que manter a nossa posição firme, né? E que alguém não goste, a mim, como dizia Pedro, como disse Paulo, me importa mais agradar a Deus do que os homens. Né? E se eu sei que eu vou desagradar a Deus fazendo alguma coisa ou aceitando alguma coisa, eu assisti um vídeo hoje assim pesado, 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 um pastor pregando numa igreja, mas assim, o homem rasgou. Falei, não, esse aí deve ser que nem era Paulo, né? Mas assim, bravo. Ele falou: esse povo que vai, os jovens, tudo vai morar junto antes de casar. E a menina ficou grávida fora do casamento e todo mundo dá parabéns. Isso tá errado. Então, assim, são coisas. Vai tratar mal a menina? Não. Mas também não vai ficar levantando e elogiando tanto, né? Então, tem coisas que a gente precisa. é, eu não sei, por exemplo, vamos colocar o que tem hoje em dia, né, levado tantas discussões, que é os gays, né? Gente, isso não é de Deus. Deus não aprova, nunca, nunca vai aprovar. Mas é uma escolha da pessoa, né? É a escolha que cada pessoa faz. Eu amo as pessoas, eu tenho amigos gays, mas eu não concordo. Então, por exemplo, eu vi um chart, assim, umas perguntas que falavam assim: se uma pessoa gay está doente, você vai visitar? Vou. Se uma pessoa gay precisa de um prato de comida, você vai dar? Dou. Se precisa de um lugar para dormir, você abre o seu quarto? Abro uma casa, um quarto na minha casa sem problema. Se uma pessoa gay te convida para ir no casamento, você vai? Não vou, não vou, porque eu não vou negociar isso. Isso agride a minha fé, agride a coisa que eu acredito, né? Então, assim, eu respeito, que seja feliz, né? Mas não vou. Aqui teve aquele pessoal que processou uma confeitaria porque a confeitaria não quis fazer o bolo de casamento. Vai procurar outra, para que processar? Né? Você tem a sua crença, tá bom, deixa a outra ter a dela, né? É respeitar-se mutuamente, né? Hoje em dia a gente não vê muito isso de respeitar mutuamente, né? Então vamos voltar aqui para Paulo. Ele vai colocar uma lista de coisas, e esse está entre eles aqui, né? Então a gente precisa ter consciência de que a Bíblia não, nesse sentido de o que é pecado e o que não é, não muda, né? O que foi pecado na época de Paulo continua sendo pecado hoje, né? Agora, Deus vai rejeitar a pessoa? Não, Deus não rejeita ninguém. Ele recebe a todo mundo que chega e quer perdão, reconhece o filho dele como o Salvador. Não, não existe rejeição. Deus nunca vai rejeitar uma pessoa, nunca. Então vamos continuar. Olha só o que diz aqui. Sabemos que a lei é boa, se alguém a usa de maneira adequada, né? Não para os seus próprios interesses. Também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores e insubordinados. Aí, aqui ele está falando, né, não só da lei, o que é certo e o que está errado, mas das punições da lei, né? Porque as punições são feitas para aquelas pessoas que rompem, que quebram a lei. Então, sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores e insubordinados. Aí ele vai dar a lista. Quem são esses? Para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam imoralidade sexual, para os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos, para os que juram falsamente e para todos aqueles que se opõem à doutrina, de acordo com o evangelho da glória de Deus, do Deus bendito, o qual foi confiado. Então, aqui está uma lista, né, de pecados, e todos nós encaixamos em algum aqui, né? Por exemplo, somos pecadores, somos ímpios, né? E reverentes, muitas vezes. E Paulo, ele descreve isso aqui, gente, mas na segunda parte, ele vai se colocar como o pior dos pecadores. E ele vai falar por quê que ele se considera isso. Mas aqui está deixando claro.
o que faz a contaminação, né, do povo de Deus. O povo de Deus tem que ser um povo puro. Por que que nós somos chamados santos? Santo não é aquele santinho que fica lá trancado como é que chama? No monastério. Não. Santos são as pessoas separadas. As pessoas que querem um relacionamento com Deus, que têm o Espírito Santo dentro guiando a sua vida. Então, Paulo escreve aos santos das igrejas. Várias vezes ele fala isso. Escreva aos santos da igreja de Corinto, aos santos da igreja. Então, são todos aqueles, eu e você, que seguimos a Jesus, que temos o Espírito Santo, nós somos santos, né? Por quê? Porque nós temos o Espírito Santo, é Ele que nos santifica. Não é eu que fazendo coisa boa vou ficar santo. Não, é o Espírito Santo que nos santifica. E a santificação, o que que ela faz? Ela promove em nós um desejo de estar mais perto de Deus. E quanto mais perto dele a gente está, mais a gente quer fazer a vontade dele e nos afastar das coisas que agridem a presença de Deus. Quanto mais a gente está pertinho dele, mais as coisas do mundo, como se diz na Bíblia várias vezes, mais longe a gente vai ficar das coisas do mundo, né? Então, a última coisa dessa lista de Paulo aqui são aos que se opõem à sã doutrina. A sã doutrina é a doutrina do Evangelho que liberta, que restaura, que renova, que transforma as vidas. Por quê? Porque ele é o Evangelho de Cristo, que Cristo veio ao mundo para salvar. E Paulo fala isso, os pecadores do qual eu sou o principal. Se ele se achava o pior de todos, imagina a gente, né? Então, vamos ver. A gente não pode negar que essas espécies de pecado estão se tornando cada vez mais comuns. A gente está se acomodando, a gente está se acostumando, né? Por quê? Porque a gente vê tanto que acaba acostumando, que acaba ficando uma coisa comum. Se a gente olha para o nosso tempo de criança, né? Quando acontecia alguma coisa assim, você viu um casal gay, nossa, a gente já ficava. Hoje em dia é normal, né? Hoje em dia é uma coisa que virou normal, né? A gente está normalizando o pecado. E isso é que é triste. E não é só esse pecado, esse é porque é o mais evidente. O resto tem muita coisa aqui que acontece, a pornografia, por exemplo, né? A pornografia é um demônio, ela destrói casamentos, destrói a mente dos jovens. Ela é a coisa pior que pode ter, que a internet pode trazer para dentro de uma casa, né? É muito ruim, é imoralidade sexual, porque ela deturpa tudo. Ela é uma coisa, eu fico impressionada, gente. Como que eu estava conversando com a Ângela hoje de manhã, e eu fico assim, gente, como que pode? Né? Eu acho que mulher também, mas mulher não. Eu acho que mulher a gente não se rende tanto a essas coisas como homem, né? A gente não é tão, é, sei lá por quê. Acho que essas coisas, o sexo pra gente é bom e tal, mas tá, tem mais coisa envolvida, não é só o prazer, né? E a gente estava conversando, eu falei, gente, o que que acontece com o homem? Que quando essa área do cérebro é detonada, perde totalmente a razão, sabe? Não consegue, assim, raciocinar, não consegue ver os riscos, o que está perdendo, o que está. Nada. Só tem uma coisa em mente, né? Então é triste. Então, aqui Paulo falou tudo isso, aí vamos continuar a leitura. A outra coisa que eu quero deixar claro: que maravilha saber que o amor, a graça e a misericórdia de Deus alcançam os piores dos pecadores, os piores deles. Aí vamos ver o que o Paulo disse. Dou graças a Cristo Jesus, o nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que anteriormente fui blasfemo, fui perseguidor e fui insolente. Ele reconhecia as falhas dele. Ele reconheceu o que que ele fez antes da sua conversão. Porém, Deus foi misericordioso comigo, porque sendo ignorante, agi em incredulidade. Então, ele reconhece que ele agiu por ignorância, né? Ele estava tão cego,
seguindo as leis, que ele não se deu o privilégio de crer, de abrir a mente, de ver, né? Ele era judeu, ele tinha crescido esperando o Messias, e o Messias estava ali da frente dele e ele não viu. Por quê? Porque ele estava cego, cumprindo as leis e as regras que estavam diante dele, né? E ele fala: eu fiz por ignorância e incredulidade, né? Então ele foi blasfemo, perseguidor, foi violento, né? Quando ele foi convertido, ele estava indo para pegar gente e trazer para matar os cristãos, né? Foi quando Deus demonstrou para ele o quê? Misericórdia, né? Confiou um ministério a ele. Olha só. Deus não só abriu os olhos dele para crer, porque ele podia ter crido mais um convertido. Não. Deus tinha um plano para ele. Um plano. E aqui ele vai dizer que Deus transformou. Olha só, vamos continuar. Contudo, a graça do nosso Senhor transbordou sobre mim, com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta é a palavra, essa palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas ainda que eu tenha sido esse pecador, por isso mesmo Deus foi misericordioso comigo, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que, crendo nele, receberão a vida eterna. Gente, que lindo, né? Ele reconhecer que ele não merecia, que ele era pecador e que Deus usou misericórdia não só para salvar, mas como para confiar uma obra tão grande nas mãos dele. Olha que coisa linda, né? Esse reconhecimento dele, né? Ali, ninguém está fora do alcance e da graça de Deus. O passado não define o futuro de quem encontra Cristo. O que acontece é que Deus pode usar o passado como uma bênção. Gente, como que Deus usou o passado de Paulo? Todo o conhecimento que ele tinha, né, das leis judaicas, a influência, né, nos sacerdotes e nos fariseus, ele tinha acesso a lugares que um discípulo que não tinha cultura nenhuma, como os discípulos que acompanhavam Jesus, não tinham acesso. Pela cultura dele, pelo ensino que ele tinha recebido, Deus usou a vida de Paulo, mesmo sabendo da vida que ele tinha vivido antes, perseguindo os cristãos. Paulo reconhece com gratidão a grande misericórdia de Deus para com ele, não somente para salvá-lo, mas também para fazê-lo pregador do evangelho e um exemplo para os cristãos, né? Então, assim, ele contar o testemunho dele é como eu estou dizendo que eu era e o que eu sou hoje, por causa da misericórdia de Deus, né? Paulo falou principalmente da, da, daquela transformação, não só de eu era isso e fiquei aquilo, mas eu me deixei ser usado por Deus, né? Eu me deixei ser usado por Deus. Eu não fiquei carregando aquela culpa a vida inteira, né? Tem gente que fala que o espinho da carne de Paulo foi as pessoas que ele matou. Inclusive aquele filme Paulo fala, deixa bem claro que, né, que ele sofria muita culpa disso, das pessoas que ele tinha perseguido e dos cristãos que ele tinha matado. Pode até ser, né? Mas eu acho que o perdão, quando Jesus perdoa, ele me ensina a me perdoar. Porque hoje, se a gente tiver que carregar a culpa das coisas que a gente fez no passado, a coisa fica difícil, né? Porque tem gente que tem uma vida muito carregada. E a salvação, ela entra e ela transforma tudo, né? Transforma o quarto escuro em um quarto abençoado, cheio de luz, né? Novo. Então, a gente vê aqui, gente, ele fala bem claro aqui, olha, Jesus Cristo, o Messias, Filho de Deus, Deus encarnado,
veio ao mundo com o propósito de salvar os pecadores. Revelou-nos o amor de Deus, dando a si mesmo como preço pela minha vida. O cordeiro, né, o preço que tinha que ser pago pelo meu pecado, Jesus pagou. Entre todos os pecadores, milhões e milhões desse mundo inteiro, inclusive aqui na época de Paulo, ele se considerava o pior, né? Então, a gente precisa entender que nós precisamos, né? O pecado de ignorância, o pecado de incredulidade também precisa ser redimido, também precisa ser pedido perdão, né? Porque isso, a indiferença, ela afasta a gente de Deus, né? Ela faz a gente ver a Deus de uma maneira que é a minha percepção e não o que ele é, né? Eu tenho lutado muito com o JT esses dias, é que ele, ele veja ele mesmo como Deus o vê, né? Deus criou ele perfeito. As coisas que passaram, as coisas que levou ele chegar onde ele chegou, não vão definir quem ele é. O que vai definir é o que o relacionamento dele com Deus daqui para frente, aonde vai levar ele, né? Pela infinita graça de Deus, Paulo tinha honra de ser um modelo. Várias vezes ele falou: sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo, né? Paulo precisava da misericórdia, da fidelidade e do amor de Deus. Quando ele recebeu isso, ele nunca mais viveu pelas emoções, né? Eu falo com o JT, eu falo, meu filho, a emoção, ela vacila várias vezes por dia, várias, muitas. Mas a fé é aquela coisa que sabe, mesmo quando eu não estou sentindo, eu sei que existe um Deus que cuida de mim. Eu sei que existe um Deus que se importa comigo. Não estou sentindo, não estou vendo resposta, mas eu sei que Ele está presente. É aquela certeza além do invisível, né? Que a gente já leu tantas vezes os versículos. A fé é a firme convicção das coisas que eu não vejo. Se você vê, você não precisa de fé. Se você tem a resposta na hora, você não precisa de fé, né? A fé é para os momentos onde a gente não tem chão, onde a gente não tem nenhuma resposta. Isso é quando a fé entra em ação, né? Isso é quando a gente precisa ativar todos os botões para que a nossa fé nos mantenha firme, nos mantenha de pé, né? Então, concluindo aqui, ele fala, mas por isso mesmo Deus foi misericordioso comigo, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo demonstrasse toda a sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que, crendo nele, receberão a vida eterna. Ao reino eterno, olha como que ele exalta a Deus, ao reino eterno, imortal, invisível, o único Deus, sejam a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Né? Paulo nunca se cansava de exaltar o único Deus digno de louvor e adoração. O único Deus e Rei eterno, sem distinção. Ninguém é similar, ninguém é parecido com ele, nem na sombra, né? Aí ele termina essa carta dizendo: Timóteo, meu filho, segundo as profecias anteriormente proferidas a seu respeito. Que significa isso aqui? É, hoje a gente não vê muito, eu já falei isso no começo, a gente não vê muito assim profecia sendo falada sobre pessoas, né? Porque a gente não sabe em quem que a gente pode crer. Hoje em dia as pessoas são muito levadas por emoções, não sei, faz de conta. E parece aqui que Timóteo, ou quando ele converteu, ou quando ele partiu nessa viagem que ele tinha feito com Paulo, foi dado a ele uma profecia. E essa profecia não está muito clara aqui, né? Mas a profecia pode ter sido que ele ia ser um líder,
pode ter sido que ele ia ser usado por Deus, pode ter sido que ele seria perseguido, né? Pode ter tido um grande abrange. Eu lembro que quando eu era, tinha uns 20 e poucos anos, 23, 24, é, eu na igreja que eu estava indo, tinha essa senhora que orou pela minha mãe, e a minha mãe foi curada de câncer. Essa senhora era uma pessoa muito usada por Deus. Eu vi coisas assim maravilhosas no tempo que eu estive na igreja com ela. E um dia, numa reunião de oração, ela falou: Elcio, Deus está me dizendo que você vai conhecer o mundo, que você vai viajar, que você vai sair do Brasil, que você vai morar em outros lugares, que você vai casar com um homem louro. Eu falei: que é isso? Assim, mas nunca tinha passado pela minha cabeça essas coisas, né? E aí a vida continuou, né? Eu saí do Brasil, eu estava com 29 anos, não casei até que eu estava com 33. Então, depois de casada, já que eu fui em Belo Horizonte visitar, ela falou: lembra daquela profecia quando você era jovenzinha, que Deus tinha falado? Então, assim, sabe, essa tinha sido uma profecia de Deus para mim, sabe? Mas eu não fiquei agarrada nela, sonhando. Talvez se eu tivesse, nada ia ter acontecido direito, porque cada louro que eu visse, ia achar que era o homem que Deus tinha para mim, né? Mas assim, foi gostoso que ela lembrou. Sabe? Que ela falou: Você lembra? Olha só onde que você está, né? Olha, você está viajando o mundo, morando por tantos lugares. Então, aqui, mais ou menos, eu acho que deve ter sido esse tipo de profecia que Deus tinha mandado para Timóteo, sabe? Falando: olha, Deus vai alargar as suas portas, Deus vai te abençoar, Deus vai te usar, né, onde ele vai te mandar. Aí continua. É, Dou a você esta instrução. Então, ele está falando, lembra dessas profecias, né? Então, Timóteo, não esquece, não, ó, lembra do que foi falado lá, naquela época, que a gente não sabe exatamente quando foi. Dou a você essa instrução, firmado nelas, né? Naquelas profecias, naquelas predições que Deus tinha para a sua vida, combate o bom combate, mantenha a fé, a boa consciência que alguns entre vocês já rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Aí aqui ele fala o nome de dois, né? Entre eles, Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Então, esse que eu falei que ele é meio duro, né? A gente fica pensando assim, nossa, entregou a Satanás, parece pesada essa palavra, né? Mas a gente viu em alguns lugares no livro de Atos, onde existiu um peso grande quando as pessoas. Lembra daquela história de Ananias e Safira que mentiram sobre a venda de um terreno e caíram fulminados? Não aconteceu com todo mundo toda hora, mas ali era para dar uma lição de que Deus se importava com aquelas coisas, com as promessas que você fazia, com as coisas que você falava, né? Depois com Paulo, teve um homem, quando ele estava numa das cidades, eu não me lembro o nome, e o homem vinha criticando e zombando dele. Aí o Paulo falou assim: Você vai ficar cego. E o homem ficou cego, mas depois voltou à vista. Mas, assim, por quê? Porque existem horas, existem momentos em que às vezes necessita uma correção severa, né? Então aqui Paulo está dizendo que para esses dois, e eu imagino, pelo que a gente tem visto na vida de Paulo nessas cartas, ele não ia fazer isso de primeira. Ele deve ter admoestado, ele deve ter corrigido, ele deve ter chamado esses caras no canto para conversar, e eles não quiseram. E o que estava acontecendo? Dois e alguns outros estavam contaminando toda a igreja. Então ele falou: fora daqui, sai, porque não vai dar certo, né? Vocês estão contaminando o templo, contaminando a igreja de Cristo, né? Que tem que estar bonita, que tem que estar aquela noiva branquinha. Nós não vamos querer, né? Ovelha, lobo vestido de ovelha. Então, Paulo exorta a Timóteo a guardar a fé, manter a boa consciência e combater o bom combate. Ficar firme, lutar pelo que ele está fazendo, porque a obra não é dele, a obra é de Deus, né? Então, fica firme, Timóteo. Fé,
porque a sua vitória vai vir como a minha. Não é nesse mundo aqui. Nós estamos correndo por uma coroa que é eterna, que não vai perecer, né? Não vai gente aqui, tudo pode ser roubado, mas a nossa está num lugar que ninguém vai poder tirar da gente, né? Então a fé cristã é uma batalha diária. Abandonar a verdade e a boa consciência leva ao naufrágio espiritual. Aqui ele fala que eles naufragaram na fé, né? Então, o que que é naufragar? Pronto, o barco afundou, acabou, né? Então, que a gente não naufrague na fé, né? Que não aconteça com a gente, aquele nadou, morreu na praia, né? A gente está atrás, buscando, e por causa de uma besteira, a gente acaba sendo convencido de uma coisa que não é a verdade, né? Então, vamos ser cuidadosos nas coisas que a gente atende, nas coisas que a gente lê, nas coisas que a gente escuta, né? É, a mensagem que eu mandei para o JT, eu tentei traduzir, vamos ver se ficou boa, né? Diz assim: para manter contato constante com o Espírito em nós, devemos guardar zelosamente nosso relacionamento com Deus. Jesus orou para que fôssemos um com Ele, como Ele e o Pai são um, sem absolutamente nada no meio, nada entre nós e Deus. Jesus queria que eu e você, juntos com Ele, fôssemos um, que nós tivéssemos acesso direto ao coração do Pai. Mantenha todas as áreas da sua vida continuamente abertas para Jesus Cristo. Não finja com Ele. Ele te conhece mais do que você mesmo. Você está bebendo em alguma outra fonte além do próprio Deus? Se você está dependendo de qualquer outra coisa além dele, você nunca saberá quando ele se foi. Então, quanto mais a gente está buscando em outros caminhos, em outras coisas, sabe, Deus vai ficando assim, aquela coisa distante, né? Depois a gente fala que Deus que me abandonou. Não, é eu que vou devagarzinho, aqui, ali, esquecendo. Ah, não deu tempo, não deu tempo de eu ler, não deu tempo de eu fazer isso. E aí, de repente, a gente nem percebe mais que a gente está sem comunhão com Deus, né? Paulo, em sua autoridade de apóstolo, lavou as mãos e entregou esses homens a Satanás. Que triste, né? Mas a gente vai ver isso muito em Apocalipse. Depois de tudo que Deus fez para resgatar, para dar oportunidades para as pessoas de reconhecerem a Jesus, ainda vai existir gente no final que vai querer rejeitar. Tem gente que vai na hora falar: Meu Deus, me perdoa, tanto que eu escutei e não quis. Esses na hora, vão estar recebidos, mas vão ter outros que, depois de tudo que verem, tanto de mal como de bom, ainda vão continuar rejeitando. E para estes, não tem perdão, né? Eles vão conseguir o que eles tanto querem, que é viver longe de Deus. Não é porque Deus não quer eles perto, eles é que não querem estar perto da presença de Deus. Deus vê o coração e não rejeita jamais um coração quebrantado e arrependido. Jamais, jamais. Então, hoje eu queria deixar claro, deixar umas perguntinhas aqui, duas só. De que forma a graça e a misericórdia de Deus transformaram a minha vida? Né? Qual a transformação que aconteceu em mim desde que eu comecei a seguir a Jesus de perto? Né? Talvez não seja uma mudança tão drástica como a de Paulo, mas a maneira que você vê o seu relacionamento com Deus, a maneira que você percebe Ele no seu dia a dia, a maneira que você tem saudade dele, o dia que você não lê a Bíblia, não ora. Isso são transformações que Deus faz na vida da gente, né? E outra coisa é como eu posso discernir a doutrina e o falso ensino, né? Só conhecendo a palavra que a gente vai conseguir discernir.
Só conhecendo a palavra de Deus, que é luz para os nossos caminhos. Ela esclarece, ela ensina. Não sei se alguma de vocês já comprou o livro da Isabela no Kindle. Eu comprei no Kindle e a mensagem de hoje eu achei muito apropriada. Fala sobre a Bíblia. E ela fala, o versículozinho no começo diz assim: a Bíblia é o único livro que lemos na presença do autor. Achei isso muito interessante. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela é atemporal, é tão viva quanto o seu autor. A prova disso é que ela transforma as pessoas. Não importa qual ponto da Terra em que época vivamos. Nada tem a capacidade de transformar a vida do homem e preenchê-lo completamente como a palavra de Deus. Seu autor é infalível. Ele escreve com pena que não borra, fala com a língua que não erra e age com a mão que nunca falha. Esse é o autor do livro que a gente carrega e que a gente lê todos os dias. Que Deus abençoe vocês nessa semana.